Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, eu sou repórter especial do Diário de Pernambuco e esta semana a gente resolveu falar sobre a visão. Estamos próximos do Dia Mundial da Visão e a gente sabe que é uma área do corpo que a gente cuida pouco, não é? Então a gente resolveu trazer a médica oftalmologista, doutora Aline Barros, para conversar um pouco com a gente esta semana no programa de saúde do Diário de Pernambuco TV. Vamos lá? Olá, doutora. Olá, tudo bom? Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. Doutora, eu queria começar a perguntar sobre a nossa região nordestina. A gente sabe que alguns fatores influenciam a questão ocular, não é? Como a umidade, por exemplo. E eu queria que a senhora nos explicasse quais são hoje as doenças que mais estão predominando aqui no Nordeste. Então, quando a gente pensa em doenças oftalmológicas relacionadas a esses fatores externos, como temperatura, umidade, a gente pensa mais nas doenças que a gente chama de superfície ocular, que é essa parte mais externa do olho, principalmente a conjuntiva e a córnea. Então, quando a gente pensa em locais que têm uma umidade mais baixa, a gente tem alguns problemas mais específicos, principalmente relacionados a olho seco. Quando a gente pensa em locais como o Nordeste, que tem um clima mais com a temperatura mais elevada, uma umidade maior, a gente pensa mais em quê? Se o calor aparece, a gente tem mais algumas atividades, como, por exemplo, banho de piscina. Então, a gente vai aumentar a incidência de doenças infecciosas, principalmente a conjuntivite. Doutora, a gente pode dizer que existe uma predominância maior em crianças ou jovens ou idosos, nesse caso? Sim, da conjuntivite a gente pode dizer que ela acomete praticamente todas as idades. Nenhuma idade está livre de ser acometida pela conjuntivite. Mas as outras doenças que eu falei, por exemplo, olho seco, como por exemplo a blefarite, aí estão muito mais comuns em idosos. O que é a blefarite, doutora? A blefarite é quando a gente tem uma oleosidade dos cílios que causam inflamação das pálpebras. E aí piora o ressecamento ocular de quem já tem. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 246 milhões de pessoas sofrem de perda moderada ou severa da visão. A gente sabe que parte dessas doenças, doutora, poderiam ser evitadas. Quais são essas doenças e de que forma evitá-las? Então, esse documento ele fala que mundialmente mais de 60% dos casos de cegueira poderiam ter sido evitadas. Quando a gente fala em situações de países em menor nível de desenvolvimento, a gente fala, por exemplo, do sul da Ásia, a gente pode ter índice de quase 90% de causas evitáveis de cegueira. Então, a gente fala de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas que são cegas ou têm alguma deficiência visual e que poderiam ser evitadas se tivessem um acesso melhor a um oftalmologista, a uma consulta oftalmológica normal. As principais doenças que a gente poderia evitar que chegam ao nível de causar cegueira são a catarata, o glaucoma e o mais alarmante disso tudo, os erros refrativos, que são doenças simples como miopia, hipermetropia, astigmatismo, que uma simples consulta com o oftalmologista, que ele pudesse passar um óculos, a coisa mais básica dentro da rotina do oftalmologista, e eles não têm acesso nem a isso. Então são milhões de pessoas vivendo com a cegueira que não precisariam, se tivesse o mínimo necessário, que seria uma consulta. Doutora, o que é que a gente pode alertar os internautas quanto à dificuldade de visão? Sintomas que ligariam um alerta, que deixariam a pessoa atenta para correr para um oftalmologista e fazer uma consulta. Certo. Quando a gente pensa nos sintomas mais relacionados à parte externa do olho, como irritação, hiperemia, que é a vermelhidão do olho, sintomas como dor, coceira, secreção, a gente está pensando na possibilidade de ter alguma doença infecciosa ou inflamatória associada. Então, a gente recomenda que procure com certa urgência o seu oftalmologista, porque a gente pode estar tratando de uma conjuntivite, de uma lesão de córnea, uma ferida de córnea, uma úlcera, que precisa de um tratamento mais imediato. Se a gente tem sintomas mais visuais, como, por exemplo, um embaçamento visual, uma queixa de que está vendo mosquinha volante, que está vendo flashes luminosos, a gente já está pensando em problemas diferentes. Se ele está tendo um embaçamento visual, pode ser um começo de uma catarata, pode ser um grau do óculos dele que não está mais atualizado e a gente vai precisar trocar. Se ele está vendo esses flashes luminosos, a gente pode estar pensando já em alguma doença de retina. Então, a gente vai precisar fazer uma consulta normal, básica, em que a gente vai poder identificar qual é o problema dele. Doutora, a gente sabe que o brasileiro e muitas vezes o nordestino tem um hábito de se automedicar. Então, com um dos sintomas que a senhora falou, poderia a pessoa ir ao médico ou ir a uma farmácia e comprar um colírio, por exemplo, e se automedicar, achar que aquilo ali vai resolver. Quais são os riscos de uma medida dessa para piorar a situação da doença já
instalada. Perfeito. Isso é a rotina da gente. No consultório, a coisa que mais aparece é um paciente que chega e está usando colírio e ele diz que está usando um colírio. Ele não tem a menor ideia da medicação real que ele está usando. E a gente sabe que colírio é como um comprimido, é como uma injeção, é uma medicação que ele está usando. E o risco é enorme, porque às vezes o mesmo colírio, a mesma substância, é excelente para uma doença e é trágico para outra. Se a gente pensar, por exemplo, um paciente com olho vermelho, ardendo, dolorido, ele pode ter desde uma conjuntivite, que a gente poderia, por exemplo, passar um anti-inflamatório, mas aquele mesmo paciente com as mesmas queixas, ele poderia ter uma úlcera de córnea. Se a gente passa o mesmo anti-inflamatório para esse paciente, seria trágico, ele poderia inclusive ter uma perfuração do globo ocular. Então a gente sabe que a melhor conduta, se tiver qualquer sintoma oftalmológico, é procurar a consulta e não usar de forma alguma a medicação sem ter uma prescrição. Doutora, eu queria falar de alguns assuntos específicos que me parece que são recorrentes e que as pessoas buscam muito informações na internet, né? Acho que catarata é algo interessante, vista cansada, 2 assuntos que levam a gente a pensar em idosos ou a pessoas que passaram dos 40 anos, e a questão da miopia, que hoje me parece que preocupa bastante vocês por causa do uso de telas, né? As crianças e adolescentes aí estão vidradas nas telas e mais precocemente estão adquirindo miopia. Então, eu queria falar ponto a ponto o que é que a senhora poderia alertar essas pessoas, como prevenir e como cuidar. Vamos lá? Tá. Catarata. Como identificar e como tratar? Então, a catarata, ela é uma opacificação, uma perda da transparência de uma lente natural que a gente tem no olho da gente, que se chama cristalino. Então, com o passar da idade, com algumas doenças especificamente, a gente começa a ter uma perda dessa transparência do cristalino e aí começa a embaçar a visão. O primeiro sintoma que o paciente tem vai ser a perda da nitidez do contraste das cores. Então, uma parede que é amarela, que é branca, ele começa a ver mais amarelada, começa a ver bege. Mas como isso é devagar, ao longo de meses, anos, muitas vezes a grande maioria desses pacientes não percebe isso. Eles vão perceber quando eles chegam no estágio seguinte, que é quando começa a ter realmente um embaçamento visual. Quando tem embaçamento visual, ele vai para a consulta sem saber do que se trata, a gente examina, no exame comum da consulta mesmo, a gente consegue ver o cristalino, consegue ver que ele está ficando opaco e quantificar. Ou seja, quando a gente quantifica a catarata, a gente consegue dizer para o paciente se está na hora ou não dele já fazer a cirurgia, que é o único tratamento que resolve a catarata. Não existe colírio, não existe exercício, não existe nenhum outro tratamento que resolva a catarata, só a cirurgia. Doutor? É uma cirurgia bastante segura. Na cirurgia, a gente faz um corte de milímetros, poucos milímetros no olho. Através desse corte, a gente vai tirar o cristalino natural que está opaco desse paciente e colocar uma lente totalmente transparente para devolver essa transparência para o olho do paciente. Essa lente é o que o pessoal costuma chamar rotineiramente de cristal. Exatamente por ser tão transparente, as pessoas costumam chamar de cristal. É uma cirurgia bastante segura, o tempo de recuperação é curto, o paciente recupera muito bem, os índices são maravilhosos. E é definitiva, no caso? É definitiva, a gente só faz a cirurgia de catarata uma vez. Vista cansada. O que é que a gente pode falar da vista cansada? Que me parece que atinge tanto os adultos, idosos, quanto crianças também, né? Na verdade, a queixa de vista cansada, ela na grande maioria das vezes, ela se refere à presbiopia, que é a partir dos 40 anos, quando a gente começa a ter algumas falhas nos mecanismos naturais do olho da gente de trazer o foco de longe para perto. Quando a gente é mais jovem, a gente olha para longe, olha para perto e consegue ajustar esse foco praticamente instantaneamente. Isso é graças ao cristalino e à musculatura do olho mesmo. Com o passar da idade, geralmente a partir dos 40 anos, a gente tem essa dificuldade, então a gente não consegue trazer esse foco tão para perto. Aí a gente estica um pouco o braço para poder conseguir ver. Chega um ponto que diz assim, que o paciente chega no consultório dizendo, meu braço já está ficando curto, eu não consigo mais ver com o meu braço. Então, a partir desse momento, ele já tem indicação de usar um óculos para corrigir, que é um óculos de perto ou um óculos multifocal, que serve para perto e para longe. Quando a queixa de vista cansada é numa pessoa com antes de 40 anos, geralmente ela está associada a algum outro grau, ou miopia ou hipermetropia, que faz com que a pessoa consiga enxergar, mas para enxergar aquilo, seja perto ou seja longe, ela precisa forçar. Então, quando ela faz aquilo por um período prolongado, ela termina cansando literalmente. Claro. E isso se resolve com óculos, no caso? Com óculos, na grande maioria das vezes sim. Mas existem hábitos saudáveis que fazem com que a gente evite chegar a esse ponto?
Sim, os hábitos saudáveis, na verdade, dos olhos são os mesmos do corpo como um todo. A saúde da gente, ela anda em conjunto. Sim. Então, para a gente ter uma saúde ocular básica, a gente precisa fazer o que o resto da saúde da gente exige. Uma alimentação equilibrada, não ganhar peso excessivo, evitar consumo de gorduras, evitar o tabagismo, evitar perda de controle de pressão arterial e glicemia, tudo isso ajuda muito no desenvolvimento das doenças oculares. Se a gente a gente tem muitos pacientes, praticamente tudo no olho da gente, catarata, doença de retina, são muito influenciados pelas outras doenças do corpo que a gente tem. Pressão alta, diabetes, obesidade, está muito influenciado. Mas se a pessoa, além disso, ela tem alguma doença especificamente oftalmológica, como a necessidade de um óculos, alguma coisa assim, a gente tem que pensar especificamente nisso. Então vamos agora para a miopia. O que é que a senhora poderia falar sobre miopia, uso de telas, que é algo muito atual, não é? Na época recente que a gente vem vivendo agora, que o uso excessivo de telas, computadores, principalmente celulares e tablets, que a gente usa muito próximo do rosto da gente, a gente tem tido um aumento muito grande dos índices de miopia. Em 2010, para a gente ter ideia, a gente tinha cerca de 28% da população míope. A gente tem uma estimativa que em 2050 já vai ser metade da população. Então, a gente praticamente dobrou em 40 anos. Isso é muito pensando numa doença tão antiga, né? Em 40 anos, dobrar os índices é muita coisa. Isso está muito associado a esse boom de tecnologia que a gente teve, de todo mundo querer passar o dia agora com um celular e um tablet, usando em excesso essa visão de perto da gente. Isso tem um impacto em qualquer pessoa, de qualquer idade, mas ele é muito mais pronunciado nas crianças, porque as crianças ainda estão em desenvolvimento. Então, a gente pega aquele olhinho em desenvolvimento e a gente não está trabalhando a visão de longe, porque aquela criança passa o dia todo vendo tela de tablet e celular, então a gente vai ter um desenvolvimento de miopia exatamente porque a criança não está usando a visão de longe. Aí, o que é que a gente precisa fazer? No caso das crianças, a gente vai orientar que ela passe tempo restrito, que não fique em excesso, muito tempo, muitas horas prolongadas, usando a visão de perto. E no caso dos adultos, a gente vai orientar, que a gente sabe que muitas vezes eles trabalham com isso, eles passam o dia todo no computador, a gente vai pedir que pelo menos ele faça alguns intervalos. Passou uma hora e meia no computador, para um pouquinho, vai para a janela do trabalho, olha para longe, se expõe um pouquinho ao sol, que isso ajuda a diminuir esses índices de miopia. Claro. Doutora, eu acredito que esse tema rende bastante. Eu lhe convido para voltar uma outra vez. Com certeza. E a gente conversa mais sobre a saúde ocular. Tá certo. Que a gente às vezes ignora, não é isso? Tá certo, com certeza. Volte sempre. Obrigada. A você que estava conosco, muito obrigada. Na próxima quarta-feira estamos aqui com um novo especialista. Até mais. Hope, sua referência em oftalmo e otorrino.